Quando foi a última vez que você sentiu gratidão, mas que você sentiu gratidão de verdade? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Nem Tudo é Culpa da Dopamina. Eu sou a Cláudia Manfrim, psicóloga e pedagoga, e estou aqui para abordar temas relacionados à psicologia, área da saúde, porque gente que tem informação desses temas consegue trazer mais leveza e bem-estar e qualidade de vida para o seu dia a dia. Essa é a minha intenção de vida, é justamente te ajudar a levar essa qualidade de vida para a sua rotina. Então é sobre isso que eu quero falar, eu quero entender aí de vocês quando vocês sentiram gratidão, porque hoje em dia esse tema ficou tão banalizado, né? Ficou um tema tão descartável, até as pessoas tiram muito sarro, ai, gratidão, gratiluz. E eu falei, caramba, eu vou falar de gratidão, vai ser mais aquela sensação assim, tipo, mais uma psicóloga, gratiluz, falando de gratidão, falando que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que agradecer, que a gente tem que falar obrigado a tudo, que a gente tem que falar. Não é sobre isso. É saber sentir a gratidão, é entender quais são os benefícios da gratidão para o seu corpo físico e para a sua saúde mental e emocional, que vai te trazer leveza, que vai te trazer uma qualidade de vida muito legal. E a gratidão ela é uma coisa que ela tem que ser feita de forma ali consciente, tem que ter esses momentos para a gente observar, parar, contemplar. Mas mais pra frente eu vou falar como que a gente também pode fazer isso. E gratidão não é só aquela coisa de agradecer, obrigado amigo por você ter feito isso, né? Inclusive esses dias aconteceu uma situação comigo, né? Eu ia ficar aqui no feriado da Páscoa. E aí algumas amigas minhas me chamaram para sair e foi super legal o feriado, foi super legal o final de semana. Eu achei que eu fosse ficar aqui na minha casa, porque minha família é do interior e como é um feriado religioso, as famílias se reúnem. Eu falei, vou ficar sozinha em São Paulo, sem ninguém, chorando, mingando, de saudade dos meus pais, porque eu tinha antecipado a minha Páscoa, porque ir para a cidade dos meus pais em feriado é muito difícil, porque tem um trânsito na estrada absurdo, eu demoro 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Eu falei, inviável, eu vou antecipar meu feriado de Páscoa, mas sabendo que eu ia ter essa questão de ficar aqui na minha casa, às vezes muito sem fazer nada, porque as pessoas vão passar o seu feriado com suas respectivas famílias, e tá tudo certo, e tá tudo bem. E essas amigas me acolheram, e foi um final de semana super gostoso, eu fiz várias coisas legais, várias coisas interessantes, e aí no final de semana, quando o final de semana acabou, eu mandei uma mensagem no nosso grupo, né, porque naquele momento eu estava sentindo, né, essa sensação de bem-estar, por estar com elas, pelo acolhimento que elas tiveram comigo, né, pelas coisas que nós fizemos e passamos juntas, e eu agradeci. Então isso é que eu falo que é a sensação e é o sentimento de gratidão de verdade, né? A gente saber reconhecer ali que essa satisfação, esses momentos gostosos, eles pertencem a muitos outros fatores, que é o que eu vou falar aqui agora, de acordo com a definição de um grande psicólogo chamado Robert Emmons, que ele é um dos maiores pesquisadores do tema, e eu vou ler a definição de gratidão de vocês, que eu acho que vai deixar mais claro ainda esse exemplo que eu dei sobre expressar ali o que eu estava sentindo, aquele bem-estar, aquela qualidade de momento que eu estava sentindo. E ele coloca como gratidão um estado emocional que envolve reconhecer que recebeu algo de valor e atribuir isso a uma fonte externa a si. É muito legal isso, e eu acho que é legal porque quando ele coloca isso, a gente consegue entender que a gratidão, ela implica em perceber, né, o benefício e o reconhecimento que esse benefício veio de algo além de você. Ele veio de uma situação, ele veio de pessoas, ele veio de momentos, e eu acho que quando a gente transcende, que a gratidão ela vai além da gente, que ela implica essa esfera toda que a gente vive, isso exige da gente uma certa humildade, porque ela reconhece que os outros, que as situações, que os momentos, eles são as fontes de bem-estar da nossa vida. Eu acho que é gostoso quando a gente tem esse reconhecimento, né? E gratidão dá essa sensação de leveza, de bem-estar, né? Não querendo enxergar o mundo aí com os óculos cor-de-rosa, mas traz pra gente uma visão muito mais amena, branda, agradável do mundo. E gratidão é diferente do contentamento, né? Diferente do que legal, feliz, Não é isso, né? A gratidão ela é um componente que ela te dá conexão. Ela é um componente relacional de conexão, né? Eu me conecto muito quando eu tenho essa sensação comigo. Então ela tem esse impacto muito bacana de bem-estar na minha vida.
E a gratidão, quando eu tenho, né, igual eu contei, dei esse exemplo do momento que eu agradeci as minhas amigas porque eu estava no final de semana aqui em casa e eu senti essa vontade de dividir, ela tem uma parte, né, isso com certeza foi impactado por alguma coisa no meu cérebro também. Então tem regiões, quando eu pratico a gratidão de forma consciente, né, eu sinto ela, tem regiões do meu cérebro que são ativadas, como o córtex pré-frontal medial, que é uma região que ela é associada à nossa questão social, dos nossos relacionamentos e também a sentir a empatia, que é a empatia, é eu saber ali, ter aquele entendimento do que o outro, né, do outro, não é se colocar no lugar do outro, mas é simplesmente acolher ali o que o outro sente. Deixa eu me colocar, não é vestir o sapato do outro, mas tendo a sua consciência e entendendo ali mais ou menos o que o outro sente e sendo acolhedor com isso. Então essa parte do nosso cérebro consegue fazer isso com a gente. E isso acontece muito quando eu tenho essa sensação de gratidão, quando eu tenho essa consciência da minha gratidão. Outra parte também que é ativada é o hipotálamo, que ele é responsável pela liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que a gente sabe, que é o nome desse podcast, que ele está associado ao prazer, à motivação e também um outro neurotransmissor que é a serotonina, que é associada à nossa regulação de humor, de sono, de apetite. Então, a gratidão, se a gente para pensar, ela move na gente todo um laboratório químico. Eu costumo falar para os meus pacientes, eu falo assim, gente, eu estou falando aqui para você de processos de formação de pensamento, do que você sentiu, do que você viveu, porque o nosso corpo, ele é um laboratório químico funcionando 24 horas por dia. Então a gente tem que prestar atenção, né, em tudo isso, porque faz parte, né, do nosso bem-estar, do que a gente quer construir para a gente. E também aciona aí a nossa amígdala, né? A amígdala, nossa, a gente... mas é a amígdala da garganta. Quem fez a faculdade de pedagogia comigo e estiver ouvindo esse podcast vai rir disso, mas isso é uma piada interna que um dia, sei lá, eu fiquei até com vergonha de contar. Mas agora já comecei, eu vou contar, né? Uma vez, uma professora nossa, dando uma aula, ela estava falando, ela não era da área da saúde, ela, enfim... Ela deu uma rata na aula. Ela falou, cuidado se vocês tirarem a amígdala de vocês. E vocês... Eu falei, gente, se tirar a amígdala a gente morre. Ela confundiu, né? A amígdala da garganta ali, enfim, com a nossa parte do cérebro. Ela fez essa confusão. E na hora eu falei, ai, Deus do céu. Fiquei quieta. E a gente tinha um professor de psicologia infantil. Eu conversei com ele. E ele maravilhosamente bem. Washington maravilhoso. Se um dia você ouvir esse podcast, eu acho você um fenômeno. Ele conseguiu com muita classe trazer a explicação que a amígdala é a nossa central de alarme do corpo, né? Ela que detecta ameaça, então ela dispara aí o estresse, né? Então ela está o tempo inteiro ligada, é como se ela fosse uma câmera, né, de proteção da casa. Então ela tem que estar o tempo inteiro ligada para essa câmera, né, para detectar ali algum perigo. Mas às vezes a gente está com esse sistema hiperativado e mesmo a gente sente quando não tem um perigo real. E quando a gente está, né, numa determinada situação de ansiedade, depressão, fica essa hiperativação acontecendo e a gente está ali liberando um excesso de cortisol. O cortisol ele não é de todo ruim, quem sabe um outro dia eu converso disso com vocês, mas quando tem esse excesso, ele pode gerar aí esse estresse exacerbado, enfim, a pessoa pode ter ali problemas de depressão, enfim, desenvolver transtornos de ansiedade e tudo mais. Então, os estudos mostram que a prática de gratidão, ela reduz essa atividade da amígdala. Então, ela, consequentemente, ela regula os níveis de cortisol, deixando esse corpo, né, esse cérebro e todo o nosso corpo funcionar de uma forma muito mais harmônica. Então, a prática regular dessa gratidão consciente, ela consegue fazer essa estabilização de neurotransmissões e eu consigo aí aliviar sintomas de estresse. Claro que, vou colocar aqui, o que acontece? Quando a gente pratica uma vez ou outra, um grande lance para a gente fazer o que eu vou falar agora, que é a neuroplasticidade, é justamente a gente criar um hábito, ter uma rotina, como se a gente, entre aspas, treinasse essa visão para que quando existissem
situações na nossa vida, esse caminho que ali as minhas neurotransmissões vão acontecer, elas já estão ali fortalecidas para fazer daquela forma. E o que eu falo não é que a gente tem que enxergar um mundo de Poliana, ai que lindo, igual tem uma passagem, eu não lembro muito bem, eu lembro que eu li o livro, né, da Poliana, e tinha uma passagem que ela ganhava uma muleta, e ela agradecia, ela não estava nem com a perna quebrada, nem precisava dessa muleta, e ela fala, ai, quando eu precisar, não é isso, né, ser grata não é trazer essa coisa, às vezes meio infantilizada para a visão de vida, na verdade, o que eu falo é que a gente consegue ter uma visão de várias esferas de uma mesma situação. Então a gente consegue trazer uma claridade da situação e entender que às vezes a situação ela foi ruim, ela foi chata, ela foi sofrida, mas eu consigo, né, trazer ali várias visões para ela que ela não fica tão ruim, né? Então teve uma vez uma pessoa falou assim para mim, Cláudia, mas não é muito ruim divorciar e você tá tão bem com o seu divórcio? Eu falei, é horrível divorciar. Eu falei, eu acho que foi uma das piores situações que já aconteceram na minha vida, né? Já falei isso para algumas pessoas, eu acho que eu nunca falei isso para tantas pessoas, porque eu acredito que algumas pessoas vão ouvir, e eu achei a coisa mais chata que aconteceu em toda a minha vida. Eu já perdi pessoas muito queridas, foi muito difícil, mas o divórcio foi uma coisa mais difícil, né? E eu tava bem, assim, na medida do possível. E aí essa pessoa perguntou para mim, mas Cláudia, você não tá achando ruim divorciar? Eu falei, eu tô. Mas eu tenho que olhar para várias esferas dessa situação. Eu não posso olhar só para a parte chata. Eu preciso olhar para várias esferas dessa situação, e foi por meio do meu divórcio que eu fui me especializar também com famílias e casais. E eu enxerguei ali uma oportunidade de fazer o bem, né, para mais pessoas. E de fato, o divórcio, é até engraçado falar isso, trouxe para mim uma vivência onde eu pude ir atrás, estudar isso e ajudar muitas pessoas nas suas condições de casais e de família. Então a gratidão que eu falo é isso, né? Não é trazer essa dificuldade ali, quer dizer, esse olhar ingênuo de deixar tudo lindo e perfeito, mas é entender que existe dificuldades, entender que existe luz e sombra. E aceitar essas condições e falar, putz, beleza, né? Entendi o recado, né? Obrigado por isso, vou aproveitar o que me foi bom, o que não me foi bom eu vou deixar lá no meu cantinho, deixa isso quieto. Então, quando eu vou treinando esse olhar, vai acontecendo essa neuroplasticidade. Eu acho que eu falei de neuroplasticidade em algum episódio já anterior, né? Que é quando a gente vai olhando e vivendo determinadas situações sempre, repetindo aquilo, pensando o nosso cérebro ele cria aquele novo caminho, e aquilo com o tempo passa a se tornar uma coisa mais natural. Então é isso que eu quero falar de gratidão, não é gratidão, gratiluz, gratitude, é trazer essa visão de maior leveza, mesmo em situações que não são tão legais, a gente consegue ter aí uma visão, né, de várias esferas, onde a gente consegue falar, putz, beleza, isso me serviu, ok, obrigada por isso, vou fazer, sabe, pegar desses limões e fazer uma limonada. E tem hora que a gente fala, nossa, por que é tão difícil, né, a gente ser grato? Porque a gente curte levar o nosso cérebro, né, sempre pelo viés da negatividade. O que é esse viés da negatividade? A gente sempre pensa o pior, a gente sempre vai pelo pior lado, mas isso é uma herança que a gente tem desde os primórdios. Porque quando a gente estava lá nas cavernas, o nosso cérebro ele precisava trabalhar ali para sempre enxergar o perigo. Então eu tinha que dormir com o olho aberto e o olho fechado, porque, sei lá, eu tinha que sempre imaginar que naquela região que eu estava aí podia aparecer um urso, um tigre, uma cobra, sei lá, um leão. Enfim, então a gente tem essa adaptação aí de pensamento que vem desde lá atrás. Então a gente sempre tem essa tendência a olhar para o negativo, a pensar no negativo. Mas é claro que eu repito, não quero que ninguém saia daqui pensando, ai, que lindo, que tudo, não. A gente também tem que olhar para o negativo, porque quando a gente tem esse viés da negatividade de uma forma aí mais ou menos razoavelmente controlada, vamos colocar assim, popularmente falando,
a gente, né, tem uma certa previsibilidade, a gente consegue entender quais são os riscos, mas não focar só nos riscos. Outra coisa que dificulta, né, a gente a ser mais gratas e tudo mais é a nossa adaptação hedônica. O que é isso? As coisas vão se tornando muito normais no nosso cotidiano. Então, uma pessoa uma vez falou para mim assim, nossa, o Luiz, que é o meu cachorro, nunca é normal para você, né? Eu peguei e falei, nossa, jamais o Luiz vai entrar na minha casinha da minha adaptação hedônica, porque é muito doido. Toda hora que eu olho para ele, eu falo, nossa, ele é muito lindo, ele é muito... Eu sou apaixonada pelo meu cachorro. Então, essa pessoa uma vez falou para mim, nossa, o Luiz nunca... Ele nunca é normal para você? Eu falei, não, o Luiz nunca é normal para mim. Então, é justamente sobre isso. As coisas, elas vão se tornando banais, corriqueiras, ordinárias pra gente. E aí, eu até falei disso também no outro podcast, esse ordinário vai perdendo a graça, vai ficando tão natural, tão banal, que a gente esquece de resgatar, né, a beleza das pequenas coisas, das pequenas situações, dos pequenos gestos no nosso dia a dia. Esses dias não, um mês atrás teve aniversário de uma amiga minha, a gente foi num bar, foram poucas pessoas, ela chamou só umas 5 amigas, a gente foi. Aí, a hora que a gente estava indo embora, ela tirou um bombonzinho e deu um bombonzinho para cada uma. Eu falei, ai, é a Rose, né? O nome dela é Rose, inclusive ela tá me mandando mensagem agora, na gravação do podcast. E aí eu falei, ai, Rose, que fofo isso, obrigada. Ela falou assim, Clau, você faz isso. Você é essa pessoa. Eu não tinha me dado conta. Eu sempre, quando eu viajo, eu compro um imã de geladeira para as minhas amigas que estão comigo, para as pessoas que estão comigo. Eu sempre levo alguma coisa, eu falo, olha, isso é uma lembrança da gente aqui, pra gente guardar. E eu não me dava conta que eu fazia isso. E ela falou, você faz isso. Né? De saborear aquilo que a gente vive e ser grato, né, pelaquele momento, pelaquela situação. Isso é não cair na adaptação hedônica, né, não deixar as coisas do nosso cotidiano se tornarem normais, se tornarem banais, na verdade, né? E o contexto emocional adverso, que dificulta muito a gente ter a gratidão, que são momentos de depressão, momentos de grande ansiedade. É difícil, né, quando a gente está nessa situação, porque a gente tem, como eu disse, áreas do nosso cérebro hiperativadas que fica difícil a gente conseguir ter essa visão amplificada da situação e enxergar cada questão que aquilo vai me agregar, né? Cada situação daquela, né, as microsituações daquela situação. Então ficam difíceis quando a gente está, por exemplo, num momento depressivo. É muito difícil eu conseguir olhar para alguma coisa e enxergar. Então a gratidão, ela é algo que precisa ser construída de forma voluntária. A gente precisa parar para sentir, para pensar. Então ela pode fazer parte até de um processo terapêutico. Né, da tua vida. E existem várias formas que a gente pode praticar a gratidão, que é expressar gratidão. Né? Não é aquele simples obrigado, amigo, que eu te falei, é como eu vou voltar naquele exemplo que eu dei logo no início do podcast, no final de semana, onde eu agradeci as minhas amigas. Né? Você falou, eu senti ali, e eu falei, nossa, eu preciso mandar uma mensagem para elas, porque o que elas fizeram por mim foi muito importante para mim esse final de semana, né? E depois eu fui parando para pensar que eu realmente tenho esse hábito de falar, gente, obrigado, sabe? Nossa, muito obrigada, gente, foi muito legal isso aqui, foi gostoso hoje, né? Então é expressar a gratidão. Sei lá, às vezes uma conversa que você teve com algum amigo e aquela conversa teve um significado para você, depois você mandar uma mensagem para ele e falar, nossa, cara, ai, aquela conversa me fez muito bem, viu? Muito obrigada. Ai, aquele dia, nossa, valeu. Sabe, sentir isso de verdade. E tem uma coisa também que eu faço, que é a contemplação, né? Essa pausa contemplativa, de parar. Às vezes eu sento aqui na varanda do meu apartamento, eu olho, eu faço essa pausa contemplativa, eu penso em algumas pessoas, em algumas situações. E eu olho e falo, nossa, que gostoso ter vivido isso, ou ter essas pessoas, ou estar saboreando, né, esse momento, né? Quando eu estou lendo um livro, quando eu relo no meu cachorro,
trazer, sabe, essa questão bem sensorial também, sentir ali, né, esse prazerzinho ali, tomar um cafezinho gostoso. E também tem a gratidão das transições. Então, a hora que eu acordo, eu falo, putz, tudo bem que eu tô com um sono, eu tô morrendo, eu tô com um sono, mas eu tô morrendo aqui, mas tô acordando, tô bem. E tem uma coisa que eu não gosto, que eu vou falar aqui, que eu acho péssimo. É quando você tem alguém que está passando por um sofrimento e você fala, não, mas você tem que ser grata, porque você tem perna, você acorda todo dia de manhã com saúde. Eu acho isso muito chato, tá? Pegando só um parênteses aqui, porque toda dor é uma dor. E a gente tem que respeitar o processo dessa pessoa, sentir essa dor, o processo que ela lida com esse desconforto dela. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, cada um tem o seu jeito de sentir dor, né? Inclusive, eu acho que esse pode ser uma pauta de um podcast inteiro. Então, tem que ser grata. Não, eu tô doente, eu tô ruim. Eu preciso aprender também a sentir e me permitir ali naquele momento de desconforto. Mas a gratidão é isso, é saber sentir, né? Fazer essas transições. Putz, acordei, agora eu vou sentar para tomar meu café da manhã. Hoje eu não tô conseguindo tomar o café da manhã, tô indo trabalhar, tô indo conseguir lá. Mas sabe, e observando o seu dia a dia e dando uma saboreada nele e falando, cara, que legal que eu consigo fazer isso. E então essas são as formas que você pode, aí tem inúmeras outras formas também que dá para você praticar gratidão, que eu acho que você vai, às vezes, ouvindo isso, entendendo que você até já faz isso no seu cotidiano e nem percebe. E eu queria entender o que você leva desse episódio, né? E a gratidão é muito isso, não é esse olhar de poliana, não é ignorar o que dói. É um exercício ativo de percepção, né? De um impacto, né? De um impacto e impacto que as coisas têm na sua vida, né? Do funcionamento ali do teu esquema de vida, o quanto que isso te impacta. É sobre isso. Isso que é ser grato. Não é ser bobo, é ser grato. E isso libera neurotransmissores que elevam o nosso humor, reduz a atividade ali que está sempre num alerta constante, ela reconfigura, né, as nossas neurotransmissões, os nossos circuitos de atenção, promovendo bem-estar. E é tudo isso que faz. A gratidão, ela não vai resolver todos os problemas da sua vida, jamais, mas ela é um super processo de melhoria, de qualidade de vida e bem-estar na sua rotina. E não é para ninguém ficar se cobrando que tem que ser mais grata, que tem que agradecer, jamais. Se você sentir, observa isso e, entre aspas, aí, treine levar essa qualidade de percepção e atenção para o seu dia a dia. Então, antes da gente ir embora, que eu acho que esse daqui deve ser o maior episódio que eu gravei, fiquei falando, porque é um tema que eu realmente gosto muito e eu realmente pratico isso na minha vida e entendo o impacto que isso gera. Inclusive, tem a mãe de uma grande amiga minha, da Maitê, que ela fala que ela me acha muito feliz. Mas eu acho que eu não sou feliz, assim, porque felicidade é um estado, né? Eu acho que o que ela percebe em mim é essa gratidão que eu tenho no meu cotidiano. Eu acho que é isso que ela percebe. E a Maitê, essa minha amiga, é uma pessoa que a gente pratica muito, né? O agradecimento uma com a outra. A gente sempre sabe reconhecer uma na outra. A Maitê é uma pessoa que me ajuda muito a trabalhar a gratidão em mim, né? A gente sempre tá falando, nossa, amiga, aquilo que você fez por mim foi muito legal. Nossa, isso aqui você me ensinou. Putz, bacana. Nossa, antes de eu te conhecer eu não sabia fazer isso, agora eu sei. Porque você me ensinou, você me explicou. Então é muito legal. Então, antes de ir, eu quero te deixar uma pergunta para você levar isso. Então, o que aconteceu hoje? O que aconteceu no seu dia? Sei lá, na sua semana, por menorzinho que seja, que você notou, né? E você está observando que isso te gerou aí uma gratidão muito gostosa. Muito obrigada. Conto com vocês, conto com a presença de vocês no nosso próximo episódio desse podcast, feito por mim com muito carinho. E eu sou muito grata por tentar transmitir o mínimo desse tipo de informação para deixar para vocês uma maior qualidade de vida e bem-estar no cotidiano.